Passado nós falamos um pouquinho sobre a história de Jonas. Jonas, Deus tinha um chamado na vida dele, e Jonas ele desobedeceu o chamado de Deus. No momento em que Jonas desobedece o chamado de Deus, o que acontece nele? A primeira coisa que acontece é ele decidir ir para longe de Deus. E quando ele decidiu ir para longe de Deus, já tinha um barquinho esperando ele. Quando você não quer fazer a obra de Deus, o diabo já prepara tudo para você ir para bem distante de Deus. Por quê? Porque você, querido, é uma pessoa que quando estiver com Deus, você, querido, olha, queima o inferno, e você é uma pessoa que resgata pessoas do inferno. Diga glória a Deus. Então, quando você toma uma posição de se distanciar de Deus, e você às vezes vai pensar assim: nossa, mas foi tão fácil, já tem até alguém me esperando, um emprego me esperando, agora não dá nem para ir na igreja. Se fosse você, eu preocupava. Porque quando você diz não para o chamado, o diabo ele diz sim para te colocar o mais distante possível do chamado de Deus. Agora entenda bem, ele com muita dificuldade, querido, ele vai pregar. Por que ele vai pregar na Síria? Porque ele, no meio do caminho, ele não tinha outra opção. Fala assim: com Deus não tem segunda opção. Ou você vai, ou você vai. Tem pessoas aqui que falam assim: pastor, a minha vida não muda, a minha vida não vai para frente, meu casamento não vai para frente, eu não saio do lugar. Você já parou para pensar que você não está fazendo a vontade de Deus? Você já parou para pensar que você não está cumprindo o papel que Deus ele levantou você para fazer? Isso que estava acontecendo com Jonas. O barco que ele entrou quase foi destruído. Para não ser destruído, ele teve que ser lançado ao mar. E a Bíblia diz que Deus mandou um peixe para engolir ele, deixou ele 3 dias dentro do peixe. Quem deixou Jonas 3 dias dentro do peixe? Veja, Deus, ele deixou ele lá. E quando a pessoa está na barriga do peixe, está dentro do problema, eu vou dizer assim, Deus lá dentro do problema, no meio do problema, Deus sabe tratar com todas as pessoas. Lá dentro ele arrepende, lá dentro ele toma uma posição, e lá de dentro Deus ele pega e faz com que Jonas seja vomitado fora, e Jonas ele vai para a Síria. E quando ele vai pregar o evangelho na Síria, naquele lugar 120.000 pessoas, quando igreja se arrependeram, se converteram, e Deus desistiu de destruir aquele lugar. Diga glória a Deus. Fala assim: o evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê. Diga aleluia. Amém? O evangelho é poder de Deus na minha e na sua vida. Talvez hoje você vai pensar assim: pastor, eu queria ouvir uma palavra que transformasse a minha vida. O que vai transformar a tua vida é aquilo que faz efeito na sua e no seu vizinho. É a palavra de Deus. Diga aleluia. Amém, amado? Quando você cumpre o propósito determinado na palavra, Deus ele começa a mudar a tua vida. Por quê? Entenda bem. A palavra não é um passarinho e nem uma fruta que você pega ele no ar e come e você precisa. A palavra é um ensinamento que precisa ser impregnado na sua mente. Impregnado aonde, querido? Na sua mente, para que ela faça efeito na tua vida. Tem hora que nós usamos a palavra de Deus como nadador. Para que serve o nadador, querido? A hora que você está com dor de cabeça, o que você faz? Vai lá e pega o e toma. Você toma toda hora? Não, só quando está sentindo dor. Assim, a palavra de Deus e a igreja não é nadador. Amém, querido? Ela é o remédio que cura definitivamente a tua vida. Diga glória a Deus. Amém, querido? Não usa a igreja, não usa o evangelho como nadador. Usa ela, querido, como estilo de vida, algo que vai mudar a tua vida. Eu quero falar algo que eu quero que você medite a respeito do que eu vou dizer nessa noite. É bem provável que eu vou demorar umas três cultos para me sair disso aqui. Mas hoje eu vou falar para você, vou fazer uma breve introdução aqui. Quero ler 2 textos importantes com os irmãos. E nós hoje vamos entender, querido, olha, o princípio, querido, olha, do chamado para tirar o povo de escravidão. E que escravidão é essa? E qual que é o nível de escravidão que as pessoas estão? Eu quero mostrar nesta noite, querido, o nível de escravidão que Deus precisa usar a igreja para resgatar o povo.
escravas. Elas são escravas de uma televisão, de um programa de televisão. Elas são escravas de um sofá. Elas são escravas de um estilo de vida que elas não conseguem sair dali. O que é escravidão, pastor? É eu não dar conta de sair de uma coisa. Isso é escravidão. Quando eu não dou conta de praticar algo por conta de determinada coisa, eu sou escravo. Quando eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, porque não me domina. Mas quando eu sou escravo, eu sou dominado. O escravo é dominado. O escravo não faz o que ele quer. O escravo faz o que o Senhor dele manda. Se o seu corpo ele domina você, você é escravo dos frutos da carne. Mas se o seu espírito ele governa você querido é escravo. Ou você, querido, olha, tem um relacionamento e um direcionamento de viver as coisas do Espírito. Diga glória a Deus. Então eu sou escravo daquilo que me atrai, daquilo que manda em mim. Então quando eu sou envolvido com Deus, as coisas de Deus elas me atraem, eu sou escravo de Deus. Eu posso dizer, eu sirvo a Deus mesmo realmente. Mas quando a carne me domina, eu sou escravo dele, mas é da carne. E escravo da carne dele, ele sofre. Sabe por que ele sofre? Porque ele acha que ele saciar a carne, ele vai resolver o problema dele. E o nosso problema nunca foi externo, o nosso problema sempre foi interno. Quem estava aqui no Líderes de Honra aprendeu que o problema do ser humano ele começa no coração. Preste bem atenção, querido, no que diz Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guardai o que? Vosso, porque dele procede as fontes da vida. Eu tenho que guardar o meu coração, porque se eu não guardar o meu coração, quando a Bíblia fala de coração, ele faz um envolvimento, olha, da mente, do espírito, algo mais profundo do homem. Se a pessoa ela não guarda o coração dela, ela é conduzida às coisas. Preste bem atenção. A hora que você fica com raiva, vem uma emoção, um impacto que mexe com você, sim ou não? E geralmente ele faz você fazer algo, ele faz você promover em você a terceira coisa que nós temos na alma, que é a vontade. E você geralmente escolhe a vontade errada, o caminho errado. O que aconteceu? Você vive, querido, olha, ao máximo, pela vontade da alma, pela vontade da carne. Você não vive pelo Espírito. Porque quando você vive no Espírito, você vai dizer não das coisas que desagradam a Deus, e vai dizer sim das coisas que agradam a Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu xinguei essa semana. Ele xingar já é os primeiros frutos que você tem que começar a tratar. São sintomas da alma. Sabe, são sintomas de que dentro de você existe algo que está desordenado, entrou no teu coração, está atrapalhando a tua vida. Pessoas nervosas, pessoas ansiosas, pessoas perturbadas. Sabe, queridos, são tudo pessoas que estão manchadas na alma e elas precisam ser curadas. Agora entenda, a palavra de Deus, ela chega a dizer nesse ponto aqui, que o povo de Israel, ele saiu, querido, olha, da terra prometida, porque havia fome. E eles foram parar no Egito. Foram parar onde, querido? Mas quando eles foram para o Egito, Deus, ele sempre trabalha à frente do pensamento do homem. Quando ele vai para o Egito, Deus já tinha mandado antecipadamente José. Quem, querido? José. Colocou José daí à frente, passou todos os problemas, colocou ele como governador, para que no momento em que houve fome na terra, o povo do próprio José, a família do próprio José, aproximadamente 70 pessoas, fosse até ele para não morrer de fome. Diga glória a Deus. Fala assim, Deus sempre está na nossa frente. Amém, querido? Enquanto você pensa nas dificuldades, Deus está lá na frente trabalhando para resolver o teu problema. Diga glória a Deus. Agora entenda bem, já pensou se José desiste? Deus não poderia usar ele. Já pensou se você desistir? Quantas pessoas, queridos, deixam de ser alcançados quando você desiste? E ele vai, querido, para o Egito. E a Bíblia diz que enquanto José ele viveu 110 anos. Quantos anos? Os irmãos dele já haviam morrido. E ele pede para a descendência dele: eu não deixe meus ossos no Egito. Mas
mas ele é colocado ali no lugar. Só que a dinastia faraônica, ela vai mudando, e ela muda aproximadamente 3 a 4 gerações, e eles esquecem do povo hebreu, que é o povo de Deus, o povo de Israel. E um dia que o faraó está vendo aquele povo crescer demais. Vai no capítulo 1 aqui para você entender alguma coisa. Por que o diabo trabalha na vida de vencedor? Contra alguém que é vencedor. Fala para quem está do teu lado. Fala assim: hoje você vai aprender por que o diabo ele trabalha contra vencedores, contra pregadores, contra libertadores. Amém? Hoje eu quero trabalhar tudo esse nome, libertadores. Eu e você fomos chamados para libertar o povo. Diga glória a Deus. Preste bem atenção aqui no verso, uma palavra de Deus vai dizer assim: olha, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Verso 2: Rubem, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Agora preste bem atenção a partir do versículo seguinte: ora, morreu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam e tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Diga glória a Deus. Olha bem aqui, querido. Olha, o primeiro texto, quando Deus vai criar o homem, ele está dizendo assim: olha, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: o que Deus lhes disse, querido? Sede fértil e multiplique-se. O povo estava lá no Egito, que ele não estava igual o coelho, só nascendo, só nascendo, só nascendo. E o faraó já começa a ficar preocupado: esse povo daqui um dia vai dominar a gente. Você já viu que quando a igreja começa a avançar, eles começam a atacar a igreja? Começam a... Amém? Essa parada aí que teve aí, que ele foi só para dar uma palavrinha para os evangélicos, ao fim de esperto, mas estão na área. Amém, irmão? Sabe? Vai lá e ver os patrocinadores lá, que você vai ver que é isso mesmo. Olha só, no verso 11: estabeleceram, pois, sobre eles chefes, verso 11, hein, querido? Pulei. Chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se transformaram e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Diga glória a Deus. Entenda bem que há uma promessa sobre o povo de Israel de multiplicação. Há uma promessa de que, igreja? Multiplicação. Então, quando há essa promessa de crescimento, ele vai crescer, porque Deus abençoou para crescer. E eu quero declarar que Deus abençoou para você ser frutífero, para você ser próspero, para você ser feliz, amém? Para você vencer naquilo que você empreender, naquilo que você colocar a mão. Diga glória a Deus. Amém, querido? É a bênção de Deus que estava sobre os israelitas. Agora entenda bem. Olha, eles no início aqui, eles ficam preocupados por causa do número. Agora, querido, olha, a segunda coisa, agora nós vamos tentar fazer eles parar colocando o quê? Carga. Fala assim: escravidão. Como que o diabo ele usa no mundo hoje, querido? Se você pecar, você fica para trás. Se você pecar, você solta da mão de Deus e você perde a bênção da aliança com Deus. Naquele tempo, querido, eles foram fazer tijolos. Sabe, naquele tempo eles foram preparar todo o material para fazer tijolos. Mas hoje em dia, o diabo ele paralisa o povo de uma forma diferente. E é sobre isso que eu quero entrar aqui hoje. Não tem mais algumas coisas aqui para ler, mas eu quero que você volte só até o verso 8. Eu quero ler pelo menos 2 textos aqui com você. Que eu quero falar do tipo de escravidão que o inimigo ele tem colocado sobre as
pessoas que eu e você precisamos resgatar para Jesus. Diga glória a Deus. E se você estiver escravo de uma dessas situações, eu e você precisamos ser libertos disso hoje, no nome de Jesus. Quem concorda aí, diga glória a Deus. Amém, queridos? Se eu e você estivermos passando por algo, e vou ler daqui a pouco, eu e você, querido, nós precisamos ser libertos disso. Amém? Olha só o que diz aqui no verso 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que não sabia sobre José. Olha, preste bem atenção. A opressão sempre vem de alguém que está no trono. Amém, querido? Fala assim: a opressão sempre vem de alguém que está no trono. O faraó foi para o trono. E quando ele estava no trono, querido, ele colocou os egípcios para oprimir o povo de Deus. Agora entenda bem: quando eu e você tiramos Deus do trono da nossa vida, do centro da nossa vida, eu e você estamos dando legalidade para que o inimigo ele tome aquele lugar e para que o inimigo, querido, ele comece a escravizar a nossa vida. Diga misericórdia. Amém, querido? Quando você coloca Deus no trono, você reina. Mas quando você tira Deus do trono, você fica escravo. É isso que está acontecendo aqui. Quando esse novo rei egípcio ele vai para o trono e ele não conhece José, ele não conhece o Deus de José, ele vai para o trono e na hora que ele vai para o trono, querido, ele governa. Toda a palavra de Deus ela tem uma indicativa. No final dos tempos se levantará um governo, e esse governo ele promoverá o pecado, a mentira e o engano no mundo. É assim que o diabo trabalha. Você acha que o diabo vai ficar preocupado com uma ou duas pessoas? Ele trabalha, querido, olha, de alto escalão para baixo. Uma lei de um país pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Vai ver alguns países do Oriente, uma lei que não permite o evangelho entrar naquele lugar. Sabe o que acontece, querido? Olha, é empecilho de pessoas serem salvas, é empecilho de pessoas serem libertas e tudo mais, porque o diabo ele quer fechar a porta para o evangelho. E quando alguém está no trono, quando alguém faz leis, e quando ele está naquele lugar, é para que ele, olha, impedir o evangelho de avançar. Agora olha para quem está do outro lado e fala assim: ó, mexer com Deus é mexer com fogo. Amém, querido? Você talvez no domingo que vem eu vou mostrar para você por que mexer com Deus é mexer com fogo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você vá, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Eu quero mostrar alguns tipos de escravidão, querido, dos nossos dias. Eu quero mostrar para vocês por que eu e você precisamos ser uma igreja que devemos nos compromissar. Nós devemos fazer o que, querido? Nos compromissar, ter um compromisso de ajudar as pessoas do mundo. Diga glória a Deus. Amém, querido? Eu e você precisamos, querido, levar o evangelho às pessoas. Olha só, preste bem atenção, no capítulo 2 de 2 Pedro. Capítulo 2 de 2 Pedro. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Preste bem atenção, querido, olha, infiltração. Olha só. Surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres. O que eles vão fazer no meio do povo? Entenda bem. Olha para quem está do outro lado assim: cuidado com quem está perto de você e o que ele está tentando colocar na tua cabeça. Amém? Se um crente estiver perto de você, tem que usar a Bíblia. Amém, querido? Não deixe ele usar outros livros, não. Amém? Então, olha só. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. O que é heresia? É algo que é contra a palavra de Deus. É algo que ele não está em conformidade à palavra de Deus. É algo que fere o princípio da palavra de Deus. Isso é heresia. É eu acrescentar aquilo que não está nela. É eu tirar aquilo que está nela. Isso é heresia. Amém, amado? Então as pessoas eles fazem isso.
com aquelas pessoas que pegam o versículo bíblico e eles criam uma religião, eles criam um sistema. A Bíblia é completa, é para cada versículo, do primeiro ao último da Bíblia, ele tem sentido, ele tem propósito e ele é para edificação da igreja. Diga glória a Deus. Amém, amado? Cada um dos versículos. Agora entenda bem, a Bíblia diz que ele colocará a heresia destruidora. Qual que é o objetivo de colocar essas heresias? Chegando a negar o soberano que os resgatou. Quem é esse soberano que os resgatou? Jesus. Quem nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Jesus Cristo. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou de lá e ele nos transferiu para o reino do seu amor. Olha só, a heresia ela vai entrar secretamente para fazer o que, querido? Para que eu e você neguemos o soberano, o Salvador, Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, amém, amados? Só em Jesus. Pastor, mas Deus nos salva? Salva através de Jesus. Pastor, o Espírito Santo salva? Salva, mas através de Jesus. Diga glória a Deus. Fala assim, olha, nada sem Jesus, tudo com Jesus. Amém, querido? Olha, se alguém negar isso, por fora, é heresia. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o intermediário entre homem e Deus. Ninguém pode chegar a Deus se não for com Jesus. João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Diga glória a Deus. Amém? Ninguém. Então as pessoas às vezes ficam pensando, arrumar eu vou fazer caridade. A caridade que vai fazer você ajudar as pessoas a comer nessa terra, mas não te garante ser salvo. A caridade vai ajudar você a ser elogiado por pessoas, mas não vai garantir você ser aceito por Deus. Porque para ser aceito por Deus, você precisa confessar com seus lábios que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa crer no seu coração que Ele morreu e ressuscitou. Aí sim você será salvo. Diga glória a Deus. Do contrário, Ele não tem como. Se você não nascer de novo, não nascer da água e não nascer do Espírito, não é só batizar, não. Batizar nas águas, eu batizei, eu estou salvo, não. Eu preciso nascer da água e do Espírito. Amém, amado? O Espírito Santo aqui sela a minha vida com uma garantia que eu sou salvo. Porém, o Espírito Santo ele não habita em tempos impuros. Quando a pessoa peca, o Espírito Santo ele vai afastando a pessoa, porque ele entristece com o pecado. Efésios 4,30. Ele vai se distanciando e a pessoa vai expulsando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vai embora, não adianta você ter confessado, porque, querido, é o selo do Espírito que te dá a garantia da redenção no último dia. Diga glória a Deus. Do contrário, é impossível. Isso você só recebe o Espírito Santo através de Jesus. Porque João Batista ele batizou com água, mas viria um depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré, que no capítulo 14 de João diz que era necessário ele voltar para que ele enviasse o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduziria a toda a verdade. Mas em toda a verdade. Então o Espírito Santo, querido, olha, ele trabalha. Nós estamos na dispensação da graça, onde Deus ele envia o Espírito Santo para nos ensinar a verdade. E ele nos ensina de dentro para fora. Ele não nos ensina de fora para dentro. A palavra é uma semente. A palavra é o que, querido? E quando ela é lançada e você abrir o coração, ela é plantada no teu coração. Quando você aceita ela no teu coração, o Espírito Santo começa a te mostrar o significado, a compreensão do que ele tem para você na palavra. Aí você começa a ser moldado e você começa a entender a palavra. E o projeto do inimigo, querido, é esse. O projeto do inimigo é negar o soberano que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão, querido. Preste bem atenção no que a palavra está dizendo. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens.
e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Preste bem atenção no que o pastor está dizendo para você. Você que é um crente, você que está dentro da igreja, querido, você a sua conduta, o seu estilo de vida, ou você está glorificando a Jesus, ou você está escandalizando o nome de Jesus. A palavra está dizendo que essa infiltração maligna, que nós chamamos de Babilônia nos últimos dias, que seria uma forma religiosa de entrar dentro das pessoas e contaminar a verdade das pessoas, ela atingiria, querido, olha, as pessoas a tal ponto que elas, querido, olha, negariam a verdade. Tem hora que você vai para ganhar alguém para Jesus, você tem que ser muito bom. Amém, querido? Para você debater uma coisa, eu queria dizer algo para você. Quem quer aprender algo com o pastor aí? Diga glória a Deus. Não seja só bom de vida, seja bom de joelho e oração, amém? Porque na hora que você falar, a palavra vai entrar no nome de Jesus, aleluia? Amém, querido? Porque tem gente que está preocupada em estudar muito, mas só estudar e não ter experiência não resolve o seu problema, em nome de Jesus. Você vira um teólogo que eu acredito que às vezes você não vai chegar nem na porta certa. Amém, querido? A palavra logos escrita, até o Jô Soares conhece, e muito, mais do que muito crente. A palavra rema, revelada, é só para os crentes que se arrependem verdadeiramente, se quebrantam diante de Deus. Diga glória a Deus. É para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Salmo 25, verso 14. Porque a estes eles dá a conhecer os seus segredos, a sua intimidade. Diga glória a Deus. Amém? Capítulo 11 de Mateus, verso 25 ou 27, vai dizer: só Jesus pode revelar a mim e a você as coisas do Pai, mas ninguém, através do Espírito Santo. Amém, amados? Então as pessoas não podem fazer isso. Então, o que acontece quando a pessoa não ouve a palavra de Deus? Ela vai afastando, ela vai acreditando em mentira. Me desculpe se tem alguém aqui, eu não estou falando contra, mas eu estou falando contra o homossexualismo dele. Pastor, você gosta de homossexual? Eu gosto, querido, olha, da pessoa, mas eu detesto o que ela faz. Você julga ela? Não, a Bíblia não deixa eu julgar ela, você não vai julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que eu devo viver a verdade. Viver o quê? A Bíblia também diz que eu concordar com uma mentira, eu faço participante dela. Ou eu fico calado, ou quando eu falar eu deixo bem claro isso. Eu não sou contra pessoas. Eu não sou contra quem bebe, eu não sou contra quem é prostituta, eu não sou contra alguém que é drogado. Não, a gente gosta dessas pessoas, ama essas pessoas. Agora a Bíblia é bem séria em relação a isso. São pessoas iníquas, são pessoas pecadoras, e se não se chegarem até Jesus, cada uma delas terá um destino certo, chamado inferno. Porque Jesus um dia veio, estendeu a mão para que essa pessoa fosse salva, e essa pessoa fechou os olhos para Jesus, negou a Jesus, e ele acha que lá naquele momento Jesus vai olhar para ele. Não vai. Mateus 25, no início vai contar a parábola das 10 virgens. As virgens tudo buscavam a Deus, mas as despercebidas não encheram sua lamparina ou não manteram elas cheias. E o noivo voltou para buscá-las. Fala assim: Jesus, a noiva é a igreja. Mas algumas despercebidas permitiam que a sua lamparina ficasse sem hora. E elas tentaram comprar na hora que o noivo estava passando. Só que elas não conseguiram. E quando chegaram lá na porta e bateram, o noivo disse: malditas, eu não vos conheço. Amém, amados? E a Bíblia vai continuar, querido, aqui, nos ensinando algumas coisas. Eu quero retratar algumas coisas aqui para você entender. Em sua cobiça, muitos seguirão caminhos vergonhosos, de homens. Você já parou para perceber que quando uma pessoa ela tem uma má conduta, as pessoas parecem ter uma predisposição para querer seguir essas pessoas?
Já perceberam isso? Quando a pessoa tem uma boa conduta, as pessoas têm uma dificuldade de seguir o que é certo. Mas quando a coisa é ruim, as pessoas, forte de tendência. Por quê? Porque está na cara. E a Bíblia vai dizer assim: será difamado o caminho da verdade. Em sua verdade, tais mestres explorarão com histórias que inventam. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. Muito tempo a sua condenação paira sobre eles. E a sua destruição não tarda. Diga glória a Deus. A destruição de quem promove o engano. Fala assim, que vai contra a verdade, que são vergonhosos, indecorosos. Essas pessoas, querido, olha o julgamento e a ira de Deus contra elas não tarda. Talvez você pergunte, pastor, mas morre com tanto jovem. Você já parou para pensar quem são as pessoas que estão morrendo? Você já parou para pesquisar o que elas fazem? Talvez você pense assim, pastor, aumentou o índice de mortes. Você já viu que a grande maioria, 90 e poucos por cento, estão ligadas a coisas relacionadas a pecado, tais como drogas, relacionamentos extraconjugais, assim por diante? A maioria. Eles estão vivendo com mentira. E essa mentira, querido, o diabo tem legalidade para trabalhar, porque quando ele tem legalidade, ele trabalha para matar, roubar e destruir. Observe bem para você ver. De vez em quando você vê falar com um crente ou com uma pessoa boa, morreu. Mas quase todo dia pega o jornal para você ver e tente levar. Observar para você ver quem que geralmente está no noticiário. O salário do pecado é a morte. Afastou de Deus, querido, afastou da proteção de Deus. Se afastou da proteção de Deus, está na mira do diabo. Está na mira do diabo. Sabe, tem hora que eu vejo o tanto que é fácil as pessoas envolverem os irmãos da igreja para afastar de Deus. Querido, servir a Cristo é tão bom, fazer as coisas de Deus é tão bom. Sabe, eu fico imaginando as pessoas, sabe, por um momento de prazer, por um momento de falsa alegria, por um momento para saciar sua própria carne, eles matam e Deus vem para ele. Quantas pessoas não fazem isso? E essa mentira tem entrado na igreja e tem destruído as pessoas. Entenda bem, querido, eu quero que você, não vai dar tempo de eu falar muita coisa aqui, mas vai no versículo 13, deixa eu ler um pouquinho aqui, tem muita coisa aqui interessante, mas eu quero encerrar lendo lá em Apocalipse. Olha só, verso 13, desse mesmo capítulo aí, 2. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Fala assim: quem pratica injustiça, receberá injustiça. Consideram prazer em entregar-se à devassidão, em plena luz do dia. São todos nómias e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Não é assim que a gente vê muitas pessoas o dia inteiro? Não, sabe? Dá uma olhadinha na sua rua, no seu bairro, para você ver. É 2 Pedro 2,13, tá? 2 Pedro 2,13. Eu estou continuando no mesmo capítulo, só avancei alguns versículos. Então, olha só, tem pessoas que estão vivendo aí regaladamente, durante o dia se achando, mas na realidade, eles são nóbias, são manchas, estão manchados de pecados. Agora entenda bem aqui na sequência: tendo os olhos cheios de adultério. Por que a Bíblia diz os olhos, querido? Porque a pessoa, quando ela olha para a outra, ela já olha desejando. Chega em alguns lugares para você ver, querido, como que as pessoas olham para você. Chega para você ver. Eu tenho minha esposa em alguns lugares, eu nem passo perto. Porque parece que eu vou pegar ela com o olho assim, ó, não é assim? Quem concorda com o pastor, diga glória a Deus. Em alguns ambientes é desse jeito. Então, os olhos deles, queridos, estão cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis. Fala assim: instáveis é aqueles que não são firmes. Firmes é aquele que uma hora está indo e a outra hora não está indo. É aquele que de vez em quando está firme, é aquele que
instáveis, olha só, têm um coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com a voz humana e refreou a insensatez de um profeta. De vez em quando, Deus usa pessoas que não têm nem Deus para te fazer uma repreensão de algo errado que você está fazendo. Tem hora que você está num lugar, e naquele lugar ali, Deus ele usa alguém que não é de Deus, ele só para te dar uma repreensão em você, porque você está fazendo a coisa errada, porque você está no caminho errado. Agora eu quero que você pule, não vai dar para a gente ler tudo aqui. Isso aqui é só um estilo de escravidão que eu e você precisamos trabalhar para que a gente possa ajudar as pessoas, querido. Olha, é se libertar. Entenda bem agora, capítulo 18 de Apocalipse. Capítulo 18 de Apocalipse. Amém? Aqui eu encerro nesse último. Eu vou ler algumas coisas, talvez vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou acelerar e vou parar nos pontos importantes. Eu quero mostrar algumas coisas para você. Apocalipse, capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 4, mas está falando da Babilônia. Fala assim: Babilônia será, e pode já estar sendo, um sistema religioso, querido, infiltrado, que mistura coisas boas com coisas ruins. Um exemplo: agora na igreja a gente pode tomar uma cachaça, agora na igreja a gente pode tomar uma cervejinha. Na realidade a Bíblia não proíbe assim, ferrenhamente, ou tudo, mas ele mostra o resultado disso. E o resultado disso é catastrófico. Diga glória a Deus. E principalmente se está dando em Brasil. Brasil, as pessoas, queridos, são pessoas que elas têm dificuldades de entender princípios e coisas e de pensar no futuro. Eu vou dar um exemplo para você. Meu pai ele está quase. Eu falei para vocês que meu pai foi um médico, ele ia perder a perna, mas o médico pegou e conseguiu fazer uma cirurgia lá e recuperar. Diga glória a Deus. Aí meu pai vai para casa, o médico disse para ele: não fume. E ele pega a carteira de cigarro e vai atrás do outro. Sabe o que aconteceu semana passada? Ele já vai ter que internar, no mínimo, um dedo, no máximo uma perna. Pastor, você está feliz com isso? Não. Mas quem teria que se preocupar é a pessoa que sabia, que foi dito para ela que foi avisado: não faça as pessoas deles. A desobediência traz, querido, maldição. Querido, se com as pernas e com os braços são, e só um dia com dor de cabeça, ou só um dia sentindo dor no corpo, a gente já trava e já mata aquilo que a gente tem que fazer. Agora imagina faltando membro. Se você já é dependente de terceiros, agora imagina você sendo um deficiente. Já parou para pensar? E isso não é um problema de Deus. O dia que eu fui levar meu pai para o hospital, ele estava dizendo assim: filho, eu não entendo. Eu sou bom com as pessoas, meu pai é bom. Eu levo as pessoas no médico, é verdade. Meu pai, querido, olha, ele ajuda pessoas demais. Deus é ruim. Eu disse para ele assim: pai, olha, o senhor está certinho tudo que o senhor falou. O senhor só esqueceu de falar como que o Senhor é com o senhor. Com o senhor é péssimo, porque o senhor perdeu muitos anos e até hoje o senhor fuma, sendo que o senhor foi proibido há muito tempo. Deus não tem problema, Deus não coloca cigarro na tua boca, Deus não coloca bebida na tua boca, Deus não coloca, quem coloca o Senhor. Eu estou falando isso com meu pai, querido. Deus não tem culpa. Deus não aponta, não fala mal dos outros, para depois você ganhar culpa. Deus ele não engana ninguém, para depois você ganhar culpa. Deus ele não faz conta com ninguém, para depois ele ganhar culpa, porque você não tem dinheiro para pagar. Deus não tem nada disso.
não pegou na tua mão, você que errou. E a Bíblia diz que aquele que errou tem que arrepender para Deus ajudar ele. Diga glória a Deus. Deus não te condena, mas você precisa se arrepender e mudar de vida, se converter, porque Ele não aceita, querido. Olha, você falar que é converter, está nas tuas mãos. E eu quero ler aqui, querido, olha, diz o seguinte: o que é preocupante nisso é que esse sistema babilônico, querido, ele será destruído. Eu vou tentar avançar aqui um pouquinho para não ficar muito sem sentido, mas eu vou explicar alguma coisa. Verso 4, capítulo 18. Ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu. Fala assim, a igreja, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas, para que a igreja, que vão cair sobre ela, não vos atinja. Observe bem Sodoma e Gomorra. Deus mandou um anjo ir lá para salvar a família de Noé. Os genros deles não quiseram sair, mas porque por honrar a Abraão, o que acontece? O anjo ele pega na mão de Ló, pega na mão das filhas e puxa eles, arranca eles lá pela mão, não pela vontade, mas pela fidelidade a Abraão. Diga glória a Deus. Leia o texto para você ver. E os outros ficaram. E quem ficou lá em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu, querido? Ela foi destruída por fogo que caiu dos céus. Quantas vezes Deus ele não quer tirar a pessoa de um lugar para você não ser atingido com o mal daquele povo, e às vezes você está lá naquele meio. Algum tempo atrás, acidentes acontecem. Eu vi aquele negócio daquela discoteca Kisses, né? Kisses, que pegou fogo, alguma coisa assim. Eu vi alguma pessoa falando assim, tadinho. Mas olha, é num lugar lá onde as pessoas bebem, brigam, fumam e tantas coisas. A possibilidade de alguma coisa acontecer é grande. E muitos morreram, não foi por conta do fogo, foi por conta como se diz, da superlotação, não conseguiram sair. E a pessoa saiu disparada, destruindo um ao outro, pisaram em cima do outro e acabaram morrendo. Tem hora que não é para mim você estar em outros lugares. Entendeu? Quem está entendendo, pastor, aí diga glória a Deus. Amém. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, pois os pecados da Babilônia, ele é um sistema que ele olha infiltrado de consciência errada, que nós vemos lá atrás, de perverter a palavra e entrar no engano. Então esse é o sistema babilônico, que começa com uma religião falsa, acumula-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes, retribuiu-lhe na mesma moeda. Pegam-lhe em dobro, paguem em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento, tanta aflição, como a glória e o luxo que ele se entregou. Preste bem atenção. O sistema babilônico é um sistema rico. O sistema babilônico é um sistema que tem dinheiro. Que tem o quê, querido? O que as pessoas hoje elas têm mais facilidade? Tem hora que ela arruma um emprego, ela só olha quanto ela vai ganhar. Ela não olha se aquilo ali vai ser bênção na vida dela. Amém? Uma pessoa próxima a alguém que está aqui na igreja, ele trabalha à noite. E por conta do dinheiro, ele foi trabalhar de segurança no local do dia de sábado. E nesse dia foram mexer, o pessoal mexendo com as pessoas bêbadas. E ele foi para o quarto no final, junto com a turma que estava comendo a segurança. E quando eles estão lá no quarto, chegou uma dessas pessoas que foram ofendidas, nem foram eles os que estavam lá, chegou atirando, matou dois, e um tiro pega, acerta na boca dele, quase morre. Ele poderia estar na casa dele, com a esposa dele, não precisaria, por conta de um pouco a mais, foi para um lugar que não seria o local adequado. Sabe, tem hora que com poucos reais você vai para um lugar que pode destruir tua vida.
sabe, tantas coisas. E a Bíblia vai continuar dizendo assim: olha, por isso, no verso 8, num só dia, quantos dias, queridos? As suas pragas a alcançarão. Olha, quais são as pragas, querido? Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que julga. Então esse sistema que ele vai fazer isso, quando os reis da terra que se prostituirão com ela e participarão do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão, se lamentarão dela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão longe e gritarão: ai, grande Babilônia, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Quando teve aquele desastre das Torres Gêmeas, o primeiro versículo bíblico que as pessoas pegaram para ler foi esse texto bíblico aqui, e eles achavam que essa profecia estava se cumprindo. Mas essa profecia, querido, é um sistema de engano que vai ser imposto, querido, olha, por um rei que vai misturar religião no meio, porque a força do povo e da religião, querido, olha, só para você ter uma ideia, o sistema romano é considerado um dos sistemas mais poderosos que tem, porque agrega poder com religião. Esse é o sistema que infiltrará, fazendo engano na vida das pessoas. E a Bíblia diz que Deus ele vai vir em uma hora, vai trazer cólera. E aqui, querido, eu vou encerrar agora, lendo mais 3 versículos para nós orarmos. Eu quero que você preste atenção e algumas observações aqui que eu acredito serem importantes para aquele que quer ajudar pessoas a se libertar e ir para Cristo, esvaziando o inferno e povoando o céu de glória a Deus. Preste bem atenção. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão, por exemplo, no versículo 11, por causa dela. Preste bem atenção que quem vai chorar por causa da terra é os negociantes, não é Deus e nem os cristãos. Continua. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. O que era mercadoria, querida? Agora ele vai falar os artigos. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda tecido vermelho, todo tipo de madeira do cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias. Eu vou ler mais devagar para que você entenda algo aqui que é terrível. E aqui eu vou encerrar. Olha só: canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinhos de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagem. Na minha versão NVI diz assim agora: e corpos e alma de seres humanos. Quando Deus ele vir, querido, olha, os negociantes eles vão ficar tristes, porque além de negociar produtos, mercadorias, eles já negociavam, e isso acontece nos nossos dias. Corpos e almas humanas. Quem já ouviu falar de Baal aí? Diga misericórdia. Baal era um deus do Antigo Testamento, que quando se prestava um culto para ele, esse culto ele era prestado sacrificando vidas humanas. Vidas humanas. Eu vi uma pessoa dizendo algum tempo atrás que no Rio de Janeiro eles tentaram pegar uma menina de 15 anos para sacrificar em prol a algo que eles iam fazer. Uma menina de 15 anos andando na rua foi salva por milagre de Deus, porque iam sacrificar ela por causa de algum amigo, ia oferecer dentro do ocultismo, sabe, ou de um sistema de feitiçaria para que algo acontecesse. Observe o tanto de pessoas e até crianças que têm sumido.
atenção no tanto de mulheres, no tanto de quê? Que estão sendo conduzidas à prostituição. Preste atenção na quantidade desastrosa de homossexuais que estão se tornando mais parecidos com mulheres, e a maioria entrando no mundo da prostituição. Olha só para você ver, os corpos e as almas dos seres humanos serão negociados como já são. Tem pessoas que mandam mulheres jovens com uma proposta de emprego fora do país, mas na realidade elas estão presas lá, porque elas foram colocadas para se prostituir. E no meio da prostituição lá, eles induzem elas a usar drogas, e às vezes elas nem voltam para casa mais. É uma realidade no mundo. Querido, quem pode ajudar? É a igreja. Mas se a igreja se corromper, querido, ninguém pode ajudar o mundo. Se eu e você não formos diferentes das pessoas, se eu e você não estendermos a mão para ajudar as pessoas, se eu e você não pagarmos o preço de oração pelas pessoas, se eu e você não aprendemos a palavra para transmiti-las às pessoas, o diabo, querido, já está vendendo pessoas, já está corrompendo pessoas. Talvez você que está aqui nesta noite, você dentro da tua casa, você é obrigado, às vezes, a ver o seu filho de 3 anos, 4 anos, tem pornografia na televisão, quase, sexo, como se diz, nós não podemos chamar de isso totalmente, mas algo já conduzindo e levando a isso. Desenhos hoje são colocados desenhos, em que desenhos promovendo e conduzindo as pessoas. Alguns jogos de videogames, eles começam com fases simples, e lá na frente, preste bem atenção, olha os jogos de videogame dos seus filhos. Chega na 7ª, 6ª, 8ª fase, já começam a entrar mulheres e tudo mais para eles conseguirem fazer as coisas. Então, se a igreja não pregar o Evangelho, querido, olha, vou dizer uma coisa para você. Aonde o mundo vai? Eu não estou falando da igreja apostólica Cristo em nós apenas, não. Eu estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando da fonte da vida, eu estou falando do quadrangular. Deus, ele confia na igreja, querido, para promover o Evangelho. Diga glória a Deus. Mas você não pode pregar o Evangelho para quem é escravo do pecado, se você ainda é escravo do pecado. A primeira coisa que você tem que fazer na tua vida antes de ser um libertador, você precisa se remir do pecado. Você precisa, querido, arrepender dos pecados. Você precisa se purificar dos pecados. Pastor, por que você está falando isso para a igreja? Porque, querido, tem entrado dentro da igreja. A mentira tem entrado dentro da igreja. A gente não pode mentir, querido. Não é por conta do pastor, não. É porque é princípio de Deus. O princípio de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos enganar os outros. E tem entrado na igreja. Prostituição, sexo, antes do casamento, tantas outras coisas. Querido, existe a forma certa. E Deus, ele quer usar a igreja para alcançar essas pessoas. Querido, eu não quero que Jesus volte amanhã. Porque se Jesus voltar amanhã, boa parte das pessoas não serão salvas. A minha própria família, querido, eu vou perder muitos. Agora imagina se eu e você ficarmos de boca fechada e não falarmos do Evangelho para alguém. Querido, não é você vir na igreja que salva você, é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e viver uma vida agora para Ele, porque lá na cruz Ele morreu a vida que era sua para você morrer lá. Ele morreu no teu lugar para que hoje você pudesse ter vida e vida e abundância por aquilo que Ele fez. Amém, amados? A igreja, querida, ela precisa se purificar, se santificar e mudar a sua atitude, porque o mundo precisa de mim, de você, precisa do simples, precisa da pessoa mais graduada, e precisa de todos nós para dizermos: olha, Jesus, ele tem algo para fazer na tua vida que vai fazer sentido e vai trazer salvação na tua vida. As pessoas estão sendo vendidas como mercadorias por conta de um presente, um amigo briga com o outro. Por
conta de dinheiro, perde-se amizade de longos anos. Porque o amor uns aos outros seria um dos sinais do fim dos tempos. Tem irmão que está matando irmão. Tem filhos que têm matado pais. Tem pais que têm matado filhos. Cuidado, querido. E Deus confia em mim e você para sermos luz do mundo. Diga glória a Deus. O clamor do povo, querido, tem subido até Deus. Mas o que os libertadores, que somos eu e você que estamos na igreja, estamos fazendo? Um dia será cobrado de mim e de você. As almas que eu e você, Deus coloca diante de nós e nós não temos resgatado para Deus. Amém? Eu quero convocar libertadores, pessoas que, primeiro, eles larguem a escravidão. Segundo, pessoas que sejam usados para libertar pessoas que estão na escravidão. Terceiro, pessoas que esvaziem o inferno e povoem o céu. Diga glória a Deus. Você que quer participar desse grupo seleto de pessoas que um dia na glória receberá coroas e recompensas, que estiver no seu lugar, e vamos orar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida. Feche os olhos, Deus. Eu acredito nessa noite. Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida. Ele tem algo para operar na sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos. Talvez como eu, querido, você tenha um familiar que precisa de Jesus. Talvez como eu, querido, você precisa ajudar alguém lá fora. E às vezes, querido, eu e você não temos ouvido o chamado de Deus para pregar o Evangelho. Eu quero que nessa noite, no nome de Jesus, você possa começar a orar aí no teu lugar. Eu não sei se eu estou falando com o santo. Eu não sei se eu estou falando com o escravo, querido. Eu creio que eu estou falando aqui, querido, com aquele que é livre. Livre para adorar a Deus. Se você, querido, é servo do pecado nessa noite, eu gostaria que você, no nome de Jesus, você pedisse perdão para Deus aí no teu lugar.